A partir do próximo ano letivo, os alunos do primeiro e segundo ciclos deixam de poder usar telemóveis nas escolas, sejam públicas ou privadas. A decisão é do Ministério da Educação e consta do programa do Governo. Segundo o ministro Fernando Alexandre, trata-se de uma medida já prevista e agora em fase de implementação. Em breve serão divulgadas às escolas as orientações concretas sobre a aplicação desta proibição. Mas a decisão não reúne consenso. A Confederação Nacional das Associações de Pais defende que proibir os mais novos pode fazer sentido, mas levanta discussões no segundo ciclo, onde os alunos partilham espaços com estudantes mais velhos. Segundo Paulo Cardoso, da CONFAP, a medida pode gerar desigualdade e complicar a tarefa dos funcionários escolares. A CONFAP prefere prevenir em vez de proibir, defende a formação e a sensibilização, não a interdição. A presidente Mariana Carvalho reitera que a proibição nunca dá bom resultado e que o envolvimento dos encarregados de educação é essencial. Também os estabelecimentos de ensino privado manifestam reservas. Rodrigo Queiroz e Melo, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, lembra que várias escolas já têm regras para o uso dos dispositivos e que no segundo ciclo o telemóvel é por vezes usado com fins pedagógicos. Questiona ainda a eficácia de uma lei geral num problema que, segundo diz, manifesta-se sobretudo fora do ambiente escolar. A Federação Nacional da Educação, por seu lado, exige regras claras. À Renascença, Pedro Barreiros defende que é preciso definir sanções e perceber que tipo de dispositivos são abrangidos, só smartphones ou também relógios inteligentes e tablets. Em vários países europeus, como França, Espanha, Bélgica ou Reino Unido, já foram aplicadas medidas semelhantes. Segundo dados da Unesco, 79 países têm atualmente legislação a restringir o uso de telemóveis nas escolas. Em Portugal, alguns estabelecimentos de ensino já testaram a proibição. Segundo o Jornal de Notícias, em Santa Maria da Feira, por exemplo, a Escola Básica da Lourosa baniu os dispositivos em 2017 e a medida foi considerada um sucesso. Mais recentemente, escolas em Almeirim e Barcelos seguiram o mesmo caminho, com impacto positivo na socialização dos alunos. No entanto, há também quem critique o facto de o Ministério da Educação continuar a deixar a decisão sobre a matéria nas mãos das escolas. Mónica Pereira, do movimento Menos Ecrãs, Mais Vida, lamenta que não exista uma orientação nacional uniforme. O debate está lançado. O uso de telemóveis nas escolas é uma questão pedagógica, disciplinar ou de saúde pública. Será a proibição uma forma eficaz de promover a concentração e a socialização, ou apenas um controle excessivo sobre os comportamentos dos alunos? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, e vamos hoje falar sobre essa questão dos telemóveis nas escolas. Você é contra ou a favor? A partir de agora, as nossas linhas telefônicas já estarão à sua inteira disposição, você que nos acompanha aqui de Portugal ou de qualquer lugar do mundo pela aplicação da Unifé TV, você pode participar. Temos também um número de WhatsApp, prefixo 3 mais 351 918 617 038. É uma questão que vem se levantando já há algum tempo. O Ministério da Educação avalia e tem difundido essas informações que é importante ser avaliado. Nós temos hoje no programa convidados especiais, pessoas especializadas na área da educação que vai com muita propriedade falar a respeito desse tema. Você é contra ou a favor? Muitos são a favor por conta da utilidade que os telemóveis eles produzem, né? A questão da comunicação, alunos que precisam falar com os pais, ou uma outra questão emergencial, ferramentas de aprendizado que hoje são disponíveis na internet, a questão também das pessoas poderem ter uma sensibilidade à questão da informação, né, quase que instantânea. E, por outro lado, há pessoas que são contra
por conta da privacidade, alguns professores reclamam que muitas vezes a sua privacidade é exposta, os próprios alunos entre si também, em algumas ocasiões, acabam por fazer gravações, vídeos, expor isso na internet. Então há muitas informações que giram em torno disso. O bullying também é feito de uma forma virtual, cyberbullying, e nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje. Aqui comigo no programa, as convidadas, nós temos aqui a professora Maria Silva, que é professora do primeiro ciclo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Lá na sua escola também, com certeza, há alunos que usam telemóveis. Eu estou numa escola de primeiro ciclo, Sim. ou seja, as idades são entre os 6 aos 10 anos, mais ou menos. Não é tão frequente a presença do telemóvel na escola. Efetivamente, posso falar que tenho um aluno que tem telemóvel, porque anda sozinho, e então eu vejo sempre com o telemóvel fora da escola, ou seja, vai em contacto com os encarregados de educação em chamada, e vejo no término das aulas, quando ele vai para casa, vai novamente em chamada. Na escola, ele nunca andou com o telemóvel na mão, ou seja, ele respeita bastante isto, eu sempre lhe expliquei, sempre soube da existência do telemóvel, e ele então nunca andou com o telemóvel na escola. Em primeiro ciclo, acho que é muito mais controlável esta questão do telemóvel, pelo menos nas realidades em que eu tenho estado. Eu estou na escola pública, portanto, efetivamente é mais fácil. Também temos um contacto eu pelo menos tenho um contacto muito próximo com os encarregados de educação, por isso eu facilmente entro em contacto com eles. Logo, esta questão do telemóvel, na minha escola, não é algo que se verifique. Não é algo que aconteça. A minha criança em questão que tem o telemóvel acata facilmente esta imposição que eu tenho de ele não poder utilizar na escola, e os pais também cumprem muito bem, portanto ninguém lhe telefona durante o dia, nada. Os pais, quando querem falar com ele tendo o telemóvel, falam comigo. Então, pelo que entendemos, na escola de primeiro ciclo, devido também à faixa etária de idade, não é uma coisa preocupante de momento. Sim, de momento não é frequente, sim, não é, pelo menos no público. Nós vamos ter mais perguntas. A senhora Cidália, que está conosco também. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Professora já há quantos anos? 25. 25 anos. A senhora tem uma opinião já a respeito dessa questão? Que já mudou. Né? Já mudou. E as coisas mudam sempre, né? Nós vivemos em um mundo de constantes mudanças. O que era novidade hoje, daqui a 3 dias, se calhar já não é. A senhora acredita que os telemóveis são mais produtivos do que destrutivos em posse dos alunos durante o período escolar? Como é que a senhora vê essa questão? Bem, durante o período escolar eu acho que são mais negativos. Podem ser produtivos também, mas acho que são mais negativos. Já tive outra opinião, quer porque também sou mãe, quer como profissional. E aquilo que me faz hoje ser contra é exatamente a experiência. Como mãe, nem tanto, porque não tive muito esse problema, mas como professora, portanto, acho que é muito difícil, e na faixa etária dos meus alunos é ainda mais difícil. Eu sou professora do terceiro ciclo e secundário. Os telemóveis vão ser proibidos no primeiro e no segundo ciclo. Percebo. Então, a senhora é a favor dessa medida? Sou, de modo global, mas já fui contra, como disse. Mas atualmente sou a favor, completamente. E não é só porque gera o bullying, é por um conjunto de outras coisas, porque gera a violência dentro da escola. Não é só o bullying, ou o cyberbullying, é a própria violência dentro da escola. Vou dar um exemplo prático. Isto aconteceu na minha escola há muito pouco tempo. Houve um aluno que entrou com algo que era proibido na escola, e isso foi difundido nas redes sociais, nomeadamente grupos do WhatsApp que os alunos têm, e rapidamente ficaram todos em alvoroço dentro das salas de aula. Alguns saíram disparados da sala de aula para fora, nomeadamente alguns que pudessem estar mais implicados com a situação, e isto gerou uma confusão imensa na escola. Outra coisa, por exemplo, é quando o aluno é chamado a atenção, nomeadamente alunos que têm mais dificuldade em acatar a autoridade dos professores,
e muitas vezes o que acontece é que ligam imediatamente aos pais, empolam a situação, por vezes, não estou a dizer que não possa haver, porque também somos humanos e também podemos errar, mas pronto, de modo global, eles muitas vezes contam a história à maneira deles, e isso faz muitas vezes com que alguns pais disparem, porque muitas vezes nem pensam, disparem direitinhos à escola, e depois gera-se um conflito imenso. E às vezes aqueles pais que também têm mais dificuldade com a autoridade fazem coisas que não devem. Então a senhora acredita que esse uso excessivo de smartphones, de redes, dos alunos, dos jovens estarem constantemente conectados, atrapalha um pouquinho a nível comportamental? Muito. Daqui a pouquinho a senhora vai falar. É também a nível de aprendizagem. Aprendizado. Há muitas distrações. Mas depois terei a oportunidade, não quero também monopolizar. Muitas distrações. Na linguagem, verifica-se já alguns estudos que nos mostram isso. Daqui a pouquinho a senhora vai falar com mais detalhes sobre isso. Nós temos a professora Suzana Garcês, é isso mesmo? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. A senhora é professora e especialista em coaching educativo. Explica aí, o que faz um coach educativo? Um coaching educativo depende da situação onde eu aplico a metodologia. No caso do contexto de educativo escola, portanto, eu aplico a metodologia ajudando os meus alunos a olhar a realidade de outro ponto de vista, pensando sobre as situações, aqui parece-me bastante adequado, e também a desafiá-los intelectualmente a pensar sobre as coisas através de perguntas. Sim. Perguntas que tragam autoconhecimento, que também é importante aqui nesta questão dos telemóveis, portanto, eles pensarem sobre a questão, e através do autoconhecimento a criança pensa sobre a circunstância, aprende a usar a sua voz, a dizer aquilo que quer e aquilo que não quer. Portanto, neste caso, no primeiro ciclo, como a Maria disse, não me parece que esta situação seja dos telemóveis aqui uma questão empolgante, ou que... Eu até acredito que no primeiro ciclo temos que trazer mais os pais para a situação, porque se esta medida for tomada só na escola, mas depois em casa não houver literacia para os pais, portanto os pais não lhes seja explicada na questão emocional, na questão da aprendizagem, na questão cognitiva, até no desenvolvimento cognitivo, e também na questão dos relacionamentos, portanto se isto não for explicado aos pais, o que vai acontecer é que se calhar na escola a criança não vai usar, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, porque esta questão dos telemóveis também chega até à universidade, e há estudos também em relação a isso, o impacto que tem nos universitários também, e nós, professores e nós pais. Portanto, eu acredito que é importante trazermos as famílias para esta questão e não só o tema escola, porque senão parece-me que o que vai acontecer é que os efeitos que o problema é a escola, vão ter, parece que isso só acontece na escola, e que eu acredito que acontece muito menos na escola até do que em casa, e depois todo o tempo que a criança ou o jovem ou o adulto está fora da escola vai estar nos ecrãs, e o que eu sinto enquanto professor do primeiro ciclo é aqui um impacto na atenção. Portanto, eu só posso fazer mensagens curtas aos meus alunos e direcionadas num sentido. Através da metodologia eu sei, porque estudo o cérebro, que eu peço à criança para repetir aquilo que eu disse, já para haver um foco da atenção. Eu posso dar um exemplo prático, eu digo a um aluno, faz isto, por exemplo, pinta o sol de amarelo, vamos imaginar. E o aluno, eu digo, agora repete o que eu disse, para uma criança que tenha mais dificuldade de atenção. E ele diz-me, repinta o sol de amarelo. Ok, então agora pinta. Ele começa a pintar e passado um tempo que eu digo segundos, já o vejo completamente distraído, e a seguir eu disse, então o que é que eu te disse para fazer? Qual era a orientação que nós íamos todos fazer? E ele fica a olhar para mim e já não sabe o que é que eu disse. Além do impacto na atenção, o impacto do sono. Eu tenho muitas crianças do primeiro ciclo, neste caso da minha turma é um primeiro ano, eu sei que no início da escolaridade pode acontecer porque eu tenho o turno da tarde, mas tenho alunos que adormeceram durante o ano todo. E quando nós perguntamos às crianças qual será o motivo deste sono permanente na sala de aula, alguns alunos disseram-me que acordavam, e não só para o telemóvel, que acordavam durante a noite para ver a televisão. Quando eu falo com os pais não se apercebem que o filho se levanta durante a noite para ir ver televisão. Portanto, há aqui muita coisa neste debate que me parece que não seja só a questão dos telemóveis. Eu acredito que essa questão dos telemóveis nas escolas é até mesmo por conta da aglomeração, né, dos alunos estarem ali juntos. Então, há uma perspectiva um pouco maior e um ponto de vista mais focado nos telemóveis. Mas é como a senhora falou, acredito que o problema se estende
muito além, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Nós temos também por Zoom, videochamada, a Márcia Soares, que também é professora. Me dê imagens, por favor. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Muito bem, obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. A senhora autoriza alunos na sua sala de aula usarem telemóvel? Bem, as minhas colegas já disseram e tocaram em pontos muito importantes. Eu já estive com todas as faixas etárias, desde o berçário até ao secundário. Portanto, vemos todas estas situações que já foram referidas. Eu queria falar, por exemplo, no secundário, visto que ainda não foi muito abordado. A proibição não chega até lá. É preciso bom senso, é preciso educação, mas muitas pessoas têm comparado o uso do telemóvel, por exemplo, com o uso dos cigarros, que não oferecemos cigarros às crianças e em relação ao telemóvel ele é oferecido logo em tenra idade. Nós vamos a um restaurante e se estivermos a comer e a conversar, olhamos para a mesa do lado e temos crianças com um tablet ou o telemóvel, fones nos ouvidos, portanto não estão a participar naquele momento familiar. Depois isto vai acompanhando e vamos então chegar ao secundário. No secundário, quando eu estava a dar aulas de português, eu dou aulas de português e inglês, sabemos que a matéria de português no secundário é extensa, temos muitas obras para ler, ninguém consegue ler um livro, ou quase ninguém lê uma obra. Por exemplo, estamos a falar do Memorial de Convento de José Saramago. Eu tive uma aluna no 12º que leu. De resto, havia turmas em que eu entrava às 8 da manhã e para juntar ao sono, porque se foram deitar tarde, porque estavam a jogar ou a ver televisão, traziam o telemóvel na mão e ficavam agarrados ao telemóvel, escondiam por baixo da mesa. Eu tentei usar algumas estratégias de recolha de telemóvel e só usar o telemóvel, há aqui pontos realmente que são positivos. Por exemplo, em atividades como um jogo online em que tem perguntas relacionadas com a matéria e eles podem formar grupos ou equipas e utilizar o telemóvel para fazer aquele jogo. Quando é utilizado assim, esporadicamente, pode até ser produtivo, mas a verdade é que a escola tem de ajudar as famílias a desligar dos ecrãs, porque estamos a ir para um ponto em que até já existe uma perturbação do sono, como já foi dito, e para não falar de todas as outras questões. Eu iria arriscar dizer, este ano eu estive com o 2º ciclo, portanto 5º e 6º anos, a maior parte dos problemas que chegam à direção têm a ver, direto ou indiretamente, com o telemóvel. Por exemplo, fotografias que são partilhadas em redes sociais, quando estamos a falar de crianças de 10 anos que não deviam sequer ter acesso a redes sociais. Portanto, há estes pontos todos que eu preferia que não tivéssemos de chegar aqui à proibição. Acho que a maior parte das pessoas preferia que não tivéssemos de proibir, mas o debate está lançado e agora há esta proibição e temos de, como escola, ajudar as turmas nos intervalos a ocupar o seu tempo da melhor forma, porque creio que muitas crianças vão ficar perdidas no que é que vão fazer sem o telemóvel. Muitas estão alienadas ao telemóvel. A senhora acredita então que uma educação digital, uma forma de se ensinar, né, o devido uso, ajudaria não apenas na escola, mas a começar já com os próprios pais? Claro, acho que muitos pais e mães estão sem saber o que fazer, porque já deram o telemóvel. Alguns não sabem utilizar o controle parental, outros até sabem, mas por vezes não é suficiente. Não sabem o que é que está a acontecer no quarto, o que é que eles estão a fazer no telemóvel. Temos crianças expostas à sexualidade, à pornografia, sim, de uma forma completamente liberal. Depois o que é que isto traz? O desrespeito principalmente pelas mulheres, a banalização do corpo feminino, do sexo, de uma maneira que eles não conseguem compreender, porque com 10, 11, 12 anos não conseguem compreender, e têm acesso depois também a um vocabulário muito pobre ou muito vulgar, porque não têm acesso a livros, porque depois vamos para a outra parte. Eu também compreendo que muitas famílias não tenham tempo, devido aos seus trabalhos, porque passam 3 horas no trânsito, para dedicar tempo às crianças e acabam por ceder. E pronto, a minha vizinha já deu telemóvel ao filho, eu também vou dar à minha filha.
Acho que passa também muito por aí, e daí temos como sociedade, criar estratégias para ajudar. A escola tem de trabalhar sempre com a família. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, professora. Coloca para as pessoas, produção, a primeira questão que está lá nos nossos stories. Todos os internautas que acompanham agora podem participar. No final do programa nós vamos realizar uma sondagem. A primeira questão: já ouviu falar da nova regra sobre a proibição de telemóveis nas escolas? Nós temos aí 3 opções, você pode escolher uma delas e deixar o seu ponto de vista. Temos a segunda questão: acha que os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? Também temos 4 opções, sim ou não, dependendo da idade do aluno, ou de repente você não sabe nem o que dizer. A terceira questão: acha que os telemóveis ajudam ou atrapalham no ensino? Também 4 opções: atrapalham e muito, ajudam ou depende do uso, ou talvez você não saiba o que responder. E a quarta opinião você pode deixar em aberto. Nós vamos aqui no final do programa realizar uma sondagem. Me dê imagens da Catarina Prado, que também está conosco. Ela está por videochamada. Ela vai falar um pouquinho também sobre essa questão. Seja bem-vinda, Catarina. Muito boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Você é representante do movimento Menos Ecrãs, Mais Vida. Explica um pouquinho aí como é que é essa iniciativa, esse movimento. Bem, o movimento Menos Ecrãs, Mais Vida é constituído por 4 mães, que todas professoras, e no nosso movimento pretendemos informar, sensibilizar e agir sobre o uso excessivo de ecrãs na infância e adolescência. O movimento Menos Ecrãs, Mais Vida tem estado na linha da frente nesta luta pela proibição dos smartphones na escola. Portanto, estamos satisfeitas que esta medida de facto avance. Começámos no ano passado com as recomendações, isto é mais um passo em frente, portanto a proibição efetiva de facto nos alunos de primeiro e segundo ciclo, mas achamos que esta medida ainda é muito insuficiente e temos muito a avançar à semelhança do que se está a passar a nível internacional. Portanto, isto é são apenas primeiros pequenos passos que têm que ser dados no sentido de uma proibição muito mais alargada que tem que haver na escola. Aliás, um comentário curioso que no outro dia me apercebi quando estava a ler as notícias: o representante das escolas privadas noticiou-se que esta medida era para escolas públicas e privadas, mas nas escolas privadas esta medida já existe há vários anos. Portanto, não há nenhuma escola privada em Portugal em que os smartphones sejam permitidos nos recreios escolares até ao 6º ano. Portanto, já estão proibidos. E temos em Portugal já várias escolas que já têm proibições muito mais avançadas, e a nível internacional nós somos dos últimos países a implementar este tipo de medidas. Pronto, isto veio agora um estudo divulgado pelo Ministério da Educação em que de facto se percebe que houve nas escolas que aplicaram estas medidas, nestas portuguesas, houve uma diminuição do bullying, uma diminuição da indisciplina, um aumento da socialização, um aumento da atividade física, um aumento na concentração das atividades letivas. Tudo isto nós já sabíamos de estudos a nível internacional, mas pronto, temos agora os nossos dados portugueses. Mas lá está, estas questões não se colocam apenas no primeiro ciclo. Este problema é quase irrelevante porque de facto são raras as crianças que levam para a escola telemóveis no primeiro ciclo. O uso em casa já é outra questão, mas de facto na escola é raro. Mas estas questões do bullying, da indisciplina, da perturbação da socialização, da diminuição da atividade física, tudo isto se coloca também nos alunos do 3º ciclo, portanto do 7º ao 9º ano, e eu acrescento vários outros problemas nestas faixas etárias. Portanto, há um contacto permanente com conteúdos inapropriados, porque há crianças, a maioria não tem controles parentais sequer dos pais, e portanto têm acesso a conteúdos extremamente violentos, a pornografia. Portanto, as crianças têm acesso à pornografia na escola logo aos 10 anos, portanto é quase um batismo para os rapazes que vão nas escolas públicas que permitem os smartphones. Portanto, têm um acesso permanente a jogos extremamente viciantes. E depois há a questão da privacidade. Portanto, as crianças estão sujeitas à permanente captação de imagens, fotos e vídeos e a sua divulgação nas redes sociais. E, portanto, isto tudo acontece na escola. E isto tudo acontece no 2º ciclo, mas também no 3º ciclo e no secundário.
Portanto, isto não é um problema apenas do segundo ciclo. Portanto, no segundo ciclo é uma idade em que as crianças nem sequer deviam ter smartphone, segundo as recomendações de sociedades científicas da área da pediatria. Portanto, nestas idades nem sequer devia haver e, portanto, nós temos que ir muito mais longe nestas recomendações. Nós estamos a falar aqui de escola, mas acredito que esse uso excessivo, né, das redes sociais, dos smartphones, tem se tornado um problema não apenas de jovens e adolescentes, mas do ser humano em geral. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas, porque pelo pouco que eu percebi, a senhora... Deixa a Catarina, por favor, não tira não. Não dispensa ela ainda não. Pelo pouco que percebi, o seu ponto de vista, então, que nas escolas o telemóvel, os telemóveis é algo completamente dispensável. Exatamente, é algo que tem que ser banido, de facto, porque perturba uma série de questões, lá está, a concentração deles nas aulas, perturba a socialização, mesmo em crianças de 10 anos, as crianças de 10 anos precisam de brincar. Elas, quando têm um telemóvel... Porque o telemóvel, o smartphone, é um aparelho extremamente útil e interessante e nós, por algum motivo, passamos imenso tempo agarrado a eles, não é? Aos telemóveis, aos smartphones. Mas para as crianças, porque é que é perigoso? Porque há uma série de conteúdos que são pensados e feitos para lhes captar o tempo e a atenção, nomeadamente as redes sociais, os jogos, tudo extremamente viciante. E sendo que as crianças não têm autorregulação para controlar o tempo que lá estão, que lá passam. Enquanto nós adultos temos alguma autorregulação, e sabemos que é difícil às vezes gerir o tempo que passamos, as crianças não têm essa capacidade e, portanto, estão a perder demasiado tempo em que deviam estar a desenvolver outras valências para o seu desenvolvimento físico, mental, social, e estão presas, de facto, reféns de conteúdos extremamente aditivos que muitas vezes são inúteis, mas às vezes são mesmo perigosos. Portanto, por vários motivos, penso que não temos tempo para falar disto em detalhe, mas de facto... Daqui a pouquinho a senhora volta então falando, tá bem? Nós temos ainda algumas entrevistas também nas ruas de Lisboa, daqui a pouquinho eu volto consigo, mas é isso, né? Quando se trata de questões tecnológicas, os jovens são muito ligados, né? Os adolescentes, eles trabalham com os telemóveis de uma forma tão perfeita, né? Sabe? É tão natural. Eu vejo jovens nos autocarros, acredito que as senhoras também, escrevendo, olhando para o lado, eles têm uma habilidade imensa de enviar mensagens, né? Mas não é verdade. Há uma conexão muito forte entre o jovem, os jovens, o ser humano e o aparelho. Agora, isso tem gerado, só um minutinho, dona Cidália, isso tem gerado não apenas bullying, cyberbullying, mas também essa questão de organização de determinados crimes. É recente agora notícias de adolescentes que estão a tirar a vida aos pais. E aí, pelas investigações, nós temos aí visto que houve um envolvimento virtual com outro adolescente em outro lado do mundo. Quer dizer, está se tornando um problema, um agravante realmente emocional, psicológico e que realmente precisa tomar medidas. Agora a senhora ia falar a respeito de qual ponto? Ia falar, tem um pouco a ver com aquilo que está a dizer, tem a ver com as emoções. Mas dizer uma coisa primeiro, mais do que a questão dos telemóveis nos jovens, e esse é o ponto que nos traz aqui, mas o problema não é só nos jovens, é também nos adultos, porque nem sempre os adultos têm esse autocontrole. Têm talvez mais que os jovens, mas não sei se é só nos jovens. Acho que nós temos primeiro que pensar aquilo que é o impacto destes equipamentos nas pessoas. Aqui em especial nos jovens, naturalmente, mas eu vou-lhe dar um exemplo. Há pouco comentava isto com os colegas, ou pelo menos com uma colega. Antigamente nós fazíamos uma série de tarefas que tínhamos que sair de casa para as fazer. Pagar a água, a luz, o telefone, íamos aos correios, tínhamos que esperar, tínhamos que estar numa fila, e hoje temos tudo isto na palma da mão. Na palma da mão e mediante um clique ou dois. E quando alguma coisa não funciona, nós próprios adultos muitas vezes já estamos irritados com aquilo, porque aquilo não está a funcionar no tempo que nós queremos. E isto reflete-se naturalmente também nas crianças. Portanto, o controle das emoções, que eu acho que é altamente prejudicado com
a questão dos telemóveis. Portanto, é nos alunos, é nos adultos também. No controle emocional, estamos a falar de crianças que estão em crescimento, não é? Por exemplo, na linguagem também. A linguagem dos jovens é hoje cada vez mais limitada e deve-se também, não só, mas também à utilização dos smartphones, porque, como dizia a colega, eles raramente leem uma obra. Hoje temos um monte de informação, por exemplo, se formos pesquisar é muito mais difícil para eles, porque eles abrem o Google, escrevem uma expressão, uma palavra e têm um mundo de informação. Isso acontece também connosco e é muito mais difícil selecionar essa informação. Portanto, todos nós... Eu acho que aí cabe um bocadinho também a nós professores, eu pelo menos trabalho bastante com os computadores, acho que cabe, pelo menos eu, a minha responsabilidade quando coloco tecnologias na minha sala, neste caso o computador, eu controlo e ajudo a selecionar essas informações. Falamos sobre sites fidedignos. Claro que sim. E acho que isto é muito importante. É assim, eu acho que temos que pensar que contornos vai trazer esta medida na prática. Certo. Como é que vai ser imposta esta proibição? Porque, ao fim e ao cabo, as tecnologias também acabam por ser uma ferramenta muito importante. Claro que sim. Agora, temos é que ter noção que neste momento estamos a atingir pontos mesmo bastante graves. Por isso, acho que passa muito pela esta parte da literacia digital, de conseguirmos transmitir atitudes corretas, noção da privacidade, de não poderem andar a tirar fotografias uns aos outros, etc. Acho que isso é bastante importante. Eu compreendo isso, mas não era só aí que eu estava a querer chegar. Sim. Aquilo que eu estava a querer dizer, e concordo com isso, é, ainda que utilizemos todas as ferramentas para ensinar os alunos a selecionar a informação, a verdade é que ela é hoje não aos será milhares. Suficiente. Sim. Não é, até porque para nós próprios, nós quando fazemos uma pesquisa na internet, é muito difícil fazer a seleção dessa informação. Olha, eu ouvi falar uma expressão... Mas deixa-me só concluir o raciocínio. O que é que eu quero dizer com isto? Os alunos têm hoje cada vez mais dificuldade em ler um texto seguido, não é? O vocabulário deles o vocabulário deles é cada vez mais pobre e há já estudos que nos mostram que em situações em que há stress, as pessoas precisam saber expressar. Professor, eu acho que não é só o vocabulário, hein? Certo. Eu acho que se perguntar a matemática para alguns jovens... É claro que sim, mas... 7 vezes 7, 5 vezes claro 7... Sim, mas deixe-me só concluir o raciocínio. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais se lê, mais vocabulário nós temos e mais facilidade nós temos em nos expressar. Ora, quando não estamos emocionalmente bem, se precisamos expressar-nos, mas não temos vocabulário para o fazer, e é o que está a acontecer hoje aos jovens, isso traz um conjunto, ou já há estudos nesse sentido, que nos mostram que os problemas dos jovens se amplificam e as questões emocionais se amplificam porque eles hoje têm muita dificuldade em se expressar, porque o vocabulário deles é cada vez mais diminuto e tem muito a ver com a utilização das tecnologias também. Eu acho que também pode estar ligado ao facto de, quando fazemos uma pesquisa na internet ou quando eles pesquisam, escrevem 2 ou 3 palavras e têm logo acesso a imensa informação. Por exemplo, hoje em dia, os alunos vêm ter comigo e dizem: posso uma folha? Desculpa. Ora, nem mais. Podes o quê? Podes comer a folha? Podes pentear a folha? Professora, podes emprestar-me uma folha, por favor? Ou seja, acho que o facto da informação estar ali ao alcance, logo ali do dedo e ser feita em microsegundos, acho que efetivamente isto é algo que me preocupa, a parte da linguagem, porque a informação eles têm acesso em microsegundos. Então, acho que a linguagem também está a sofrer já alterações, estão a falar, a reduzir as frases ao essencial e daí depois esta dificuldade de ser transversal e é uma bola de neve. Se não conseguem escrever já no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, chegam ao 5º ano, não vão conseguir escrever um texto, não conseguem escrever um texto de opinião, um texto descritivo, porque a forma com que falam, o diálogo e o discurso reduz só ao essencial. Posse de folhas, estão-nos a pedir autorização para nós lhes darmos uma folha. E isto acho que tem sido a minha maior batalha, a parte da linguagem, e acho que está muito relacionada com as tecnologias. Então, agora depois passamos isso para a questão das emoções, além do que estás... Porque é verdade que nós temos alunos no 9º ano que não conseguem escrever mais do que 5 ou 6 linhas. E até mesmo a questão da ortografia, com o corretor automático. É rara a criança que se calhar já sabe, por exemplo, na palavra beleza, é com S ou com Z. Se calhar quando escreve no telemóvel não dá erro,
por causa do corretor automático. Na escola mas aí pode ser um benefício, porque a criança também aprende pelo que vê, portanto o telemóvel aí pode ser bom. Aí pode ser bom, exato. Mas não é regra. É uma incógnita, pelo que vê, mas não é regra. Agora, dizem por aí que tudo que é proibido é mais atrativo, exatamente. É mais aliciante, é mais gostoso. A verdade é que existe em todas as sociedades. Então, só um minutinho, senhora Cidália, na sua opinião, a proibição de um todo não vai ser a solução? Não, porque lá está, foi aquilo que estávamos a falar. Não em chega. Casa, se não existe esta continuidade, e acho que quanto mais proíbem, mais aliciante vai ser o telemóvel na escola. Por isso é que eu disse que é importante percebermos efetivamente os contornos todos desta medida, como é que se vai proibir. Eles não vão de todo levar o telemóvel para a escola. Ok, então temos percebido a parte das tecnologias, que é muito importante. Ok, então se calhar também era importante as escolas estarem preparadas com equipamentos tecnológicos, falamos de computadores com o Office, tablets, em que as pessoas consigam utilizar e fazer este controle. Por exemplo, eu consigo facilmente porque tenho acesso a computadores na minha escola. Por isso, ok, vamos banir o telemóvel. Eu também li que a ideia também é banir tablets. Portanto, acho que vamos banir, ok, tudo bem, mas se calhar também nem 8 nem 80, ok, as tecnologias podem ser importantes, saber pesquisar, saber filtrar fontes fidedignas, ok, mas então vamos preparar as escolas para isto. Vamos munir tecnologicamente as escolas. A Susana quer falar, né? Susana está ali já. O tema aqui é exatamente este, é que em Portugal as coisas fazem-se normalmente pelo fim, em vez de pelo princípio. Portanto, estamos a falar da proibição quando poderíamos ter começado a falar em todas outras coisas, que é primeiro ensinar, não é? Primeiro haverem conversas nas nossas salas sobre este tema, o que é que os alunos pensam sobre o tema, trazê-los para a questão, por exemplo, uma das coisas que já tivemos há bocadinho a falar da questão do 5º e do 6º ano ser proibido e depois 7º, 8º e 9º, quando há escolas que são integradas e têm os alunos até ao 9º ano no mesmo espaço escolar. Todos então, depois eu olho para o aluno e vejo, este deve ser da turma do 7º, pode usar telemóvel, mas o outro, que é quase da mesma idade ou do mesmo tamanho, já não. Portanto, como é que aqui se vai controlar isto? E depois, faria ao contrário. Uma das importâncias da metodologia do coaching educativo é a modelação de comportamentos. Importância nos pais, modelar comportamentos parentais. Se eu modelo um comportamento de um pai que é aditivo e que está sempre ao telemóvel, se calhar por aqui. E depois, porque é que não trazemos os alunos então connosco? Em vez de eu falar em proibição, porque é que eu não falo em limitação de espaços? Porque é que eu não falo em usar o telemóvel para fins pedagógicos? Em vez de eu dizer é proibido o telemóvel na escola, porque é que eu não digo de outra forma? Porque é que eu não comunico com o aluno de outra forma e não lhe digo? Conscientizar de outra forma. Falar o que é que eu quero em vez do que eu não quero. Isto é uma das coisas que eu trabalho na metodologia. Eu não digo ao aluno, não corras nos corredores. Eu digo ao aluno, anda com calma nos corredores. Portanto, em vez de eu falar o que é que eu não quero, proibir o telemóvel, que não traz conhecimento ao aluno do que é que, porquê, qual é o motivo. Não, eu chamo o aluno para isto e digo-lhe, olha, o que é que tu achas do telemóvel? O que é que tu sentes quando usas o telemóvel durante X tempo? Como é que tu sentes o teu sono? Como é que tu te vês portanto, trazer o aluno como participante? E aqui na modelação de comportamentos, trazer os alunos, então, já que eles não são chamados para isto do 7º, 8º e 9º, chamá-los como modelos de comportamento para os mais pequenos. Chamá-los a serem eles, a serem exemplo para os colegas na escola. Não estás proibido, tu não estás proibido, mas tu podes fazer a diferença na tua escola. Tu podes ser o aluno, envolver as turmas, com os diretores de turma. Vocês podem ser os alunos que fazem a diferença para os colegas mais pequenos. E os alunos, ao verem que aquele colega até pode usar o telemóvel, mas escolhe não o fazer, pode ser um modelo de comportamento para os mais pequenos. E se calhar mudamos mentalidades por aqui, por exemplo. Sim, o primeiro ciclo nesse sentido também acaba por ser, poderá ter um papel importante nisso, visto nos recreios, pelo menos na minha escola. Eles efetivamente brincam, jogam futebol, à apanhada, as meninas fazem as dancinhas delas. Acho que o primeiro ciclo aí poderá ser muito importante, sim. Porque depois de uma certa idade... Em relação só aqui para finalizar, em relação por exemplo, à proibição dos telemóveis, ou limitação dos telemóveis, eu prefiro usar este termo. No meu agrupamento, por exemplo, isto já acontece e, no entanto, não havia esta medida tomada ainda. O meu diretor já falou o ano passado com os diretores de turma, houve um comunicado através dos diretores de turma aos alunos, os pais foram envolvidos e os alunos, portanto, no primeiro ciclo nós não permitimos telemóveis e desde o 5º até ao 9º ano os alunos não usaram telemóvel. E eu hoje tive a oportunidade de falar, porque mantenho contacto com os meus alunos que já não são meus alunos, que voaram para outros anos de escolaridade, e perguntei a um aluno que era do 9º ano
o que é que ele achou da medida feita na sua escola, se houve realmente benefícios, o que é que ele viu enquanto aluno, porque eu valorizo esta questão do aluno, do que é que ele pensa acerca da educação e das medidas que são tomadas na sua vida. E ele disse-me que tinha sido participado pela diretora de turma, que os pais tinham concordado, uma vez que a intenção era melhorar a parte académica, e que, portanto, os pais estão com a direção da escola, e quando falámos, quando eu lhe perguntei o que é que ele achava disto, ele disse-me, realmente, os alunos, eu no meu caso o ciberbullying não acontecia porque eu não me envolvia, mas realmente haviam situações de bullying na escola que diminuíram, e realmente o relacionamento entre os alunos melhorou e houve-se mais barulho. Isto, a mesma direção disse-me isto. Houve-se barulho novamente nos corredores. Exatamente. E não vimos alunos sentados. Quer dizer, eles começaram a viver mais o mundo real. Exatamente. As relações sociais que são extremamente importantes nesta faixa etária. E os jogos que existiam, quando nós dizemos que eles não vão saber o que eles vão saber o que fazer e não é preciso muito tempo. O ser humano é criativo, né? Principalmente adolescente. Daqui a pouquinho a senhora volta falando. Nós vamos agora às entrevistas nas ruas de Lisboa, e já eu volto também falando com os nossos convidados que estão por videochamada. Vamos então acompanhar. Na sua opinião, acha que esta medida da proibição dos telemóveis nas escolas a partir de setembro vai ser uma boa ou uma má medida? É uma boa medida. Em que sentido? Porquê é que diz isso? Porque acho que até aos 6 anos, certo? Acho que não têm que usar o telefone na sala de aula, simplesmente. O seu filho tem telemóvel? O meu filho tem telemóvel, sim. E leva-o todos os dias para a escola? Não, senhor. Você pede para ficar com o telemóvel em casa, é isso? Claro, o telemóvel para estar em casa. Para usar um bocadinho, quando faz os trabalhos de casa, um bocadinho à noite, e depois fica em casa, sim, não vai com ele. Concordo, porque eles estão dentro da sala de aulas, não estão com atenção. E acho bem terem fazer essa questão, porque estão dentro da sala de aulas, estão mexendo nos telemóveis, não estão com atenção a nada, não é? E ao menos assim, são tirados. Também tenho 2 filhos, também concordo com isso. Eu concordo plenamente, acho que já deveria ter sido feita há mais tempo, por uma questão também de atenção, de cuidado, partir, cair, e depois os seguros não cobram. Eu concordo plenamente, acho que já deveria ter sido há mais tempo. Se houver alguma coisa, a escola também entra em contacto connosco, por isso o telemóvel lá dentro não faz falta. Era precisamente isso que lhe ia perguntar, porque muitos pais dizem que através do telemóvel é que ficam a saber até a localização, é até uma questão de segurança. Na sua opinião, é ao contrário? Sim. Lá dentro da escola, aconteça o que acontecer, a escola tem a obrigatoriedade de entrar em contato com os encarregados de educação. Por isso acho que o telefone dentro da escola não faz falta. Porque realmente é muito bom, estamos na era da tecnologia, o acesso é muito rápido e fácil, não é? Eles conseguem se conectar muito rapidamente em segundos, parece que a gente diz hoje em dia que eles nascem já com a ferramenta, exatamente, ensinados. Mas também trouxe aqui algumas consequências negativas, não é? Que é esta fixação pelas redes sociais, que traz aqui consequências negativas para as crianças, e quanto mais novos, pior é. A meu ver, portanto, não sou mãe, mas tenho sobrinhos, e eu vejo isso também aqui em casa. Quanto mais pequenos a gente dá aqui o telefone ou um tablet, mais agarrados eles fixam ali ao ecrã, as cores, e é normal. Temos é que saber intermediar essa situação, também com os pais, pedir aqui o apoio dos pais para intermediar isso, haver aqui um limite de horário, por exemplo. Eu sei que é difícil, aqui não é? Vão comentar, é difícil, eu percebo, hoje em dia, na correria do nosso dia, é difícil controlar estas situações todas, mas pelo menos tentar. Pelo menos o tentar vale sempre a pena, do que não tentar e deixar e depois cair não quero dizer desgraça, no pior, acontecer o pior. Minha ideia, eu tenho 2 netos, portanto acho que há necessidade deles terem os telemóveis. Qualquer coisa que possa eventualmente ser necessário, de contactarem com os pais ou vice-versa, não é? Pronto, de os terem. De poderem estar a puxar, pronto, durante a aula, por qualquer motivo, estarem a olhar para aquilo, não sei o quê, isso acho completamente fora do normal, não é? Portanto, isso aí, agora, proibição total, não. Arranjar algum modo disso funcionar. Não sei, que os telemóveis ficassem em cima da secretária do professor, se algum tocar é porque há algum pai que precisa de alguma coisa, caso contrário, os filhos não terem acesso, não é? Mas pronto, mas acho que cortar radicalmente, acho que também não. Hoje a vida está diferente do que era há muitos anos atrás, e acho que os telefones podem contribuir bem para, pronto, haver algo que esteja sempre a família em contato com os filhos, não é? Que acho que é muito importante. Esta medida já está a chegar tarde? Eu penso que sim, um bocadinho tarde. Já devia ter sido tomada algumas medidas em relação a isso. Fica até a pensar na sua altura. Na minha altura isto não era impensável, levar um telemóvel para a escola.
Sim, era mesmo impensável mesmo. Há 20 anos atrás não se ouvia quase falar nisso, não é? Então agora os tempos são outros, nós sabemos, mas nada que dentro da escola não. Bem, temos que nos adaptar ao fim e ao cabo à evolução, à que a evolução e o futuro nos trouxe, mas também com tempo e medida. Sim, sem dúvida alguma, mas eu concordo plenamente, sim. No meu tempo, a gente estudava sem telemóvel, fazia contas sem telemóveis, fazia sem nada, tínhamos que estudar. Agora hoje não, hoje usa o telemóvel para tudo. Acha que é uma boa medida? Para mim acho que devia acabar há muito tempo, nem devia ter começado, quando mais acabar. Tenho uma neta com 12 anos e ela não usa. Ok, pronto, começando, eu concordo com a medida, visto que já foi falado em televisão que veio beneficiar aqui o comportamento das crianças, não é? Mais socialização, menos bullying, por isso eu concordo com a medida. Se veio tarde ou não, não sei, mais vale tarde do que nunca, acho que é a minha opinião, mais vale isso. Neste caso, esta proibição é apenas do primeiro e segundo ciclo, acha que deveria ser uma proibição total no que toca ao ensino obrigatório? Penso que sim, a ser era total. Também não estou a ver os mais pequenos não e os mais velhos sim. Penso que se tivermos alguma parte pedagógica do acesso aos telemóveis, acho que era benéfico. Mas isso para toda a gente, não está em causa a idade de... Penso que os mais velhos até seria pior terem acesso ao telemóvel sempre na mão do que os mais pequenos, que não andam a ver tantas coisas como vêem os mais velhos, não é? Para si, telemóveis nas escolas, só mesmo para resumir, sim ou não? Sim. Dê mais, por favor, da professora que está conosco, Márcia Soares. Muitas são as opiniões, professora Márcia, e nós queremos saber da senhora aí se realmente essa é a melhor medida, até porque muitos aí comentaram que não é necessário o uso de telemóveis para uma boa educação, para um aprendizado extraordinário. E o que a senhora pensa a respeito disso? Sua opinião final sobre esse tema? Há extremos aqui. Por exemplo, há um tipo de aluno que eu chamo o aluno leão marinho, que é o aluno que está no corredor da escola deitado, que não tem amizades. Nós passamos todos os dias por aquele aluno, ele está deitado com o telemóvel a jogar, está deitado no chão e apenas levanta a cabeça para mudar de posição e deitar-se para o outro lado. Este é um aluno que está com dificuldades em fazer amizades, em manter uma conversa. Estamos num extremo em que sempre que pedirmos para fazer uma apresentação oral na sala, provavelmente vai se negar porque tem vergonha, porque tem medo e porque não está a trabalhar estas competências sociais. Depois há aqueles adolescentes que se autorregulam, que já têm algum acompanhamento em casa. Esses não estão sempre dependentes do telemóvel. Mas aqui, e era bom realmente que tivéssemos começado, como disse a colega há pouco, dialogar, chegar aqui a um ponto em que também as turmas participassem na funcionalidade, no percurso, podemos dizer até nesta operacionalização da lei, porque a lei agora vai sair, precisamos de indicações, ou pelo menos esta medida da proibição, precisamos de mais indicações do Ministério da Educação e depois as escolas vão operacionalizar. Na minha opinião pessoal, é melhor que a escola possa chegar a um diálogo. Houve este diálogo na minha escola, estou numa escola em Setúbal, as opiniões dividiram-se muito entre professoras e professores, uns a favor, outros contra, mas a Catarina tocou em diversos estudos que são muito importantes e que nós temos de ter em consideração, principalmente a saúde mental, que está de rastros, e nós em Portugal não temos grandes apoios, estamos a falar de alunos com muitas dificuldades financeiras, para terem um acompanhamento a nível psicológico, que têm imensos problemas e que acabam por ser ainda potenciados ou multiplicados pelo mau uso do telemóvel, o mau uso. Pela indicação que já recebemos, acho que vão permitir telemóveis os telemóveis tijolo, não é? Aqueles que utilizávamos no Nokia 3310 e que eles possam levar sem acesso à internet, para manter o quê? Este contacto. Eu também, na minha opinião pessoal, não tenho alguma dificuldade em perceber esta necessidade de estar permanentemente em contacto com os filhos, porque eu tinha todos os dias telemóveis a tocar nas minhas salas. O telemóvel, eles até podem esquecer de tirar o som, tudo bem, acontece a todos, também já me aconteceu. No entanto, era aquela interrupção constante daquele momento de concentração, de estudo, de partilha. Sim. E o pai ou a mãe está a ligar e é porquê? Pode ser alguma coisa de grave. Isto cria ansiedade também nos jovens, nas crianças, porque normalmente não é
não é uma situação que vai criar ansiedade. São coisas comuns e que o pai ou a mãe acham que devem ligar no momento em que eles estão a ter aulas. Eles têm os horários, sabem que os filhos estão a ter aulas. Eu tenho uma mãe na minha direção de turma, tem 3 filhos, são trigêmeos, estavam todos na minha turma. Ela recusa-se a dar telemóvel e ela consegue gerir, tem aqueles 3 filhos mais uma, ela consegue gerir toda a sua família, sendo uma família monoparental. Vai a todo lado e às terapias e às consultas, e ela consegue gerir, consegue vencer aquela questão do o filho ou a filha da amiga já tem, mas eu não quero dar, e ela também tem muito receio que os filhos acabem por estar numa turma digital. E eu posso dizer-vos, para terminar, que a questão da turma digital, portanto, que tenham manuais digitais, a turma a qual eu dei aulas, que era a turma de português, falhou redondamente. Porquê? A escola cede um portátil. Eu posso dizer-vos, já trabalhei no privado muitos anos e já trabalhei com manuais digitais, tem pontos positivos e negativos. Os alunos tinham o tablet que era comprado pela família. Aqui na escola pública, a escola fornece um portátil, mas os portáteis por vezes têm problemas, ou variam, o software não funciona. O que é que eu tinha de fazer? Eu nunca trabalhei com o plano A na escola, este ano letivo todo, trabalhei sempre em plano B ou C. Qual era o plano B? Eu projetava o texto na tela, no ecrã, ou melhor, no quadro, eles viam o texto e eu depois tinha de pôr as perguntas. Portanto, eles viam as perguntas, mas já não conseguiam consultar o texto. O plano C era eu imprimir, portanto, fotocopiar do meu livro para dar à mesa, portanto, a um par, aos 2 colegas, o texto para que pudessem trabalhar. Portanto, há estes casos também que não estão a ser benéficos para os alunos. Eles precisam do contacto com o papel. O livro é uma das melhores invenções, está a par da roda, de termos descoberto o fogo. E quando lemos, e eu sou uma grande adepta dos 10 minutos a ler, eu começava muitas das minhas aulas com os 10 minutos a ler. E posso, para terminar, dizer que raro era o dia, aliás, nunca aconteceu, em que eles dissessem, a professora não me apetece ler. Eles diziam, professora, não podemos fazer a hora toda a ler. Eles queriam continuar a ler. Nós trabalhámos para ter uma biblioteca de sala quando eles não levavam os livros, porque eles perguntavam, mas posso usar o telemóvel para ler? Eu, não, é um momento sem ecrã, é um livro. E o exemplo tinha de partir de mim. Eu tinha de levar o meu livro, ou escrever nesse momento, pode ser ler, pode ser escrever, para trabalhar também aqui a expressão escrita. E não podemos ter auxiliares na mesa das escolas que, ao invés de estar a cuidar do espaço escolar, também estão constantemente ao telemóvel. Ou nós estamos na sala de professoras e estamos também todas ao telemóvel e não estamos a conversar entre nós. Portanto, isto é algo que atravessa toda a sociedade, todas as faixas etárias, e não é visitar a avó, sentarmos à mesa e estarmos todos ao telemóvel em vez de estarmos com a nossa avó, com a nossa família. Telemóveis, então, só para finalizar, nas escolas ficam ou não? Direto. Como não estamos a saber utilizar a tecnologia, neste momento eu acho que eles têm realmente de sair, mas temos de apostar na educação, porque depois, fora da escola, o uso também tem de ser feito de uma forma inteligente. Professor, foi um prazer tê-la aqui no programa. Agradecemos a sua disponibilidade, tá bem? Obrigada, muito obrigada por trazer este tema. Até uma próxima oportunidade e contribuir muito aqui a sua participação. Nós vamos agora às redes sociais mais uma vez, para quem está em casa, para quem está acompanhando do telemóvel, né? Nós estamos a falar dos telemóveis, há muitas pessoas acompanhando através da internet de diferentes lugares do mundo. Nós temos aí algumas questões, vamos colocar a primeira rapidamente. Para quem sintonizou agora, para quem acessou agora, nós temos aí a primeira questão. Você já ouviu falar da nova regra sobre a proibição de telemóveis nas escolas? Nós temos aí as opções para você escrever. Temos a segunda questão. Acha que os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? Qual é a sua opinião? A terceira questão. Acha que os telemóveis ajudam ou atrapalham no ensino? E a última questão aberta para você escrever aí a sua opinião. E daqui a pouquinho, no término do programa, nós vamos realizar aqui uma sondagem. Vamos finalizar a participação da Catarina Prado, que está conosco também por videochamada, representante do movimento Menos Ecrãs e Mais Vida. Sua pontuação no debate de hoje, seu ponto de vista final sobre a questão: telemóveis ficam ou saem? Bem, os telemóveis definitivamente têm que sair da escola. A escola, obviamente, não é
ou seja, há aqui um problema que tem várias frentes. A escola é uma delas, não é a única. Uma coisa que o movimento já fez, portanto, foi um apelo à Direção-Geral de Saúde para que esta faça uma tomada de posição e que emita recomendações sobre a prevenção do uso excessivo de ecrãs e sobre a minimização dos danos decorrentes deste uso. Apelámos também a que a DGS faça campanhas de sensibilização sobre o impacto do uso excessivo de ecrãs na saúde física, mental e social das crianças e jovens, e estas campanhas dirigidas para os jovens e para as famílias. Pedimos ainda orientações específicas para as escolas, tanto a nível dos smartphones como a nível dos manuais digitais. Sobre as campanhas de sensibilização, nós consideramos fundamental em Portugal que isto aconteça. Em muitos países já acontecem, por exemplo em Barcelona, existem outdoors nas ruas a apelar e a sensibilizar para o prejuízo que é o uso excessivo de ecrãs. E, portanto, em Portugal nunca se fez sobre este tema. E, portanto, é fundamental que esta problemática seja entendida pela população em geral e não apenas pelas pessoas mais informadas, que são uma vanguarda neste momento. Esta informação precisa de chegar a toda a gente e só chegando a toda a gente é que os pais vão começar a agir. E a agir de que forma? A adiar ao máximo a entrega do primeiro smartphone a uma criança ou jovem. Na escola especificamente, embora não seja esse o objetivo, o facto de se proibir no 5º e 6º ano, que é o que está a ser feito agora, isso vai ter efeitos muito positivos nesta questão, ou seja, muitos pais no próximo ano letivo não vão dar o primeiro smartphone à sua criança de 10 anos, como aconteceu nos últimos anos. Porquê? Porque a criança não pode levar, então mais vale então dar-lhe um dumb phone, um telemóvel de teclas, porque é isso que essa criança vai poder usar na escola e provavelmente isso vai se banalizar. E isso é muito positivo que venha a acontecer. E o que nós queremos é que se faça isto para lá do 6º ano, ou seja, no futuro próximo é essencial que esta proibição aconteça até o 9º ano. E aliás, nós, sabendo da dificuldade de pôr em prática esta medida, tendo em conta que as EB23 têm crianças do 5º ao 9º ano, e é muito difícil distinguir quem é que é do 5º e 6º e quem é que é do 7º, 8º e 9º, nós apelamos às direções que apliquem desde já a proibição até o 9º ano, porque isto vai acontecer a curto prazo, porque isto é o que está a acontecer a nível internacional e, portanto, para o ano é muito provável que cá em Portugal esta proibição seja estendida até ao 9º ano e, portanto, por que não avançar já, tendo em conta, mesmo a nível de gerir os recursos humanos que estão dentro de uma escola e das dificuldades que se prevê que vão existir, portanto, as direções da escola deveriam ponderar, de facto, fazer uma proibição já mais alargada já este ano. Portanto, seria positivo para todos, para os jovens que estariam a ser protegidos com esta medida e para a própria, o pessoal não docente, provavelmente, que é quem está ali, que vai ter que tomar conta das ocorrências, digamos assim, e verificar se a medida está a ser respeitada. Para terminar, nós já em Portugal, e nós não nos podemos esquecer que esta medida está suportada por evidência científica. Nós em Portugal já temos recomendações da Sociedade Portuguesa de Neuropediatria para a utilização de ecrãs e tecnologia digital em idade pediátrica. E não só em Portugal temos estas recomendações, como várias sociedades científicas já o fizeram em todo o mundo. Portanto, a Academia Americana de Pediatria, a OMS, a Sociedade Canadiana de Pediatria, a Associação Espanhola de Pediatria, etc, etc, etc. E nestas diretrizes nós temos tempos recomendados de uso de ecrã. Até aos 3 anos não é suposto as crianças contactarem com ecrãs autonomamente. Portanto, aquilo que nós observamos de ver uma criança no carrinho com um tablet é uma forma de negligência, portanto, os pais não sabem o que é que estão a fazer, na verdade, mas é prejudicial ao seu neurodesenvolvimento. Portanto, até aos 3 anos não deveria haver este contacto autónomo de criança estar a mexer num telemóvel ou num tablet, poderá ser usado em situações muito pontuais, mas não como se vê e o abuso que se vê. Nestas faixas etárias do 5º e 6º ano, dos 7 aos 11, o tempo de ecrã recomendado é menos de 1 hora por dia, dos 12 aos 15 é menos de 2 horas por dia e dos 16 aos 18 é 2 a 3 horas por dia, em todas estas faixas etárias com controle parental, o smartphone com controle parental e acesso a redes sociais só para maiores de 16 anos. Mesmo para terminar, estas recomendações que são de setembro de 2024 já indicavam
que na escola os smartphones deveriam ser restringidos nos intervalos escolares, ou seja, é isto que está a ser feito agora, mas até aos 18 anos são as recomendações. E estas recomendações também indicam que até aos 18 anos não devem ser solicitados smartphones nas atividades letivas. Portanto, nós já temos estas recomendações, precisamos de recomendações mais abrangentes da DGS também para chegar a mais gente, campanhas de sensibilização, mas todas estas medidas que estão a ser implementadas agora e que nós estamos a ver a nível internacional são baseadas na evidência científica de que de facto há prejuízos para a saúde física, mental e social das crianças e por isso estas medidas estão a ser tomadas. Professor, eu agradeço imenso a sua participação, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco no debate de hoje, tá bem? Foi um prazer. Obrigada. Igualmente. Agora aliás, já é 0h07. Meu Deus, já ultrapassamos aqui o horário da programação, porque o tema é relevante, né? O tema... Dá pano para mangas. É, pano para manga, como diz a expressão. Nós estamos a falar hoje sobre telemóveis nas escolas. Alguns entrevistados falaram ali, eu queria que a Suzana comentasse um pouco sobre isso, questão de, no passado, não muito distante, não era necessário telemóveis para um aprendizado, para as grandes mentes serem reveladas, até porque nós temos aí os maiores pesquisadores, cientistas da história, eles foram formados ou se formaram numa era que era completamente, né? Então, essa questão realmente de telemóveis contribuir para um aprendizado, muitas pessoas não concordam com isso, como nós acompanhamos. Nós aprendemos também muito no tédio. A emoção do tédio é muito importante e hoje vimos a urgência dos pais em pôr uma série de atividades sempre seguidas. Outra coisa que se tentou fazer nas escolas e com a qual eu não concordo de todo, dirigir recreios, haver atividades preparadas para os alunos para os recreios. Portanto, a criança não tem liberdade de brincar, ela tem que brincar aquilo que tem o professor ou alguém... Exato. Vai-se a criatividade. Portanto, apelo aqui a alimentem o tédio, deixem as crianças viver o tédio. A arte nada a fazer. Nós aprendemos no tédio porque é no tédio que nós pensamos, que nós estruturamos o nosso pensamento, nós pensamos sobre quem somos, nós pensamos o que é que sonhamos, nós criamos. É no tédio que isso acontece. Então, bem-vindo tédio. E o tédio acontece quando não há redes sociais, mas também quando não há outras coisas. O computador, a televisão. Portanto, é quando a criança tem tempo para brincar, como nós brincávamos e imaginávamos as histórias com as bonecas ou com a saltar à corda, e eu estava a saltar à corda e estou a pensar sujar os pés na rua. Exatamente. Né? Isso é outro tema, a criança sujar-se. É outro tema. Então, bem-vindo. A saúde emocional, a saúde mental era muito melhor. Haveriam outros temas também. Sim. Haveriam outros temas. Nós vamos falar desse tema ou desses outros temas em um outro programa. Agora, para finalizar a sua participação, telemóveis ficam ou saem? Telemóveis ficam, mas o aluno não é um problema, o aluno é uma parte da solução. Vamos convidar os alunos para serem participantes ativos. Vamos, como eu disse, agrupamentos, sugiro que possam envolver os alunos do 7º, 8º e 9º e outros, se possível até o 12º, para ser exemplo para os alunos mais novos, porque nestas idades os pares têm muito mais influência até às vezes do que os pais. Então vamos convidar os alunos para serem modelo para os outros e quando eu sou modelo, eu também sou inspiração e eu próprio ganho com isso porque vejo o benefício da sociedade. Então eu convidava o aluno como parte da solução também. Então. Os telemóveis não ficam. Infelizmente, porque chegámos a este limite. Ok. Senhora Cidália, na opinião da senhora, ficam ou saem? 3 pontos que eu gostaria... Ela já falou no início, né? Mas sim, pessoas que sintonizaram agora... Mas 3 pontos que eu gostaria de ressalvar e até porque de algum modo... Temos 3 minutos. Vou ser muito rápida. De algum modo vai contrapor ao outro. A questão dos pais, como se falou aqui, muitas vezes são os próprios pais que não colocam esses limites, quer em casa, quer na escola. Os pais ligam com frequência aos filhos. A vida é tão corrida dos pais. Os pais ligam com frequência aos filhos. No meio das aulas, os pais não querem muitas vezes saber do horário, se estão em aula ou não, e às vezes até ficam chateados quando nós não deixamos os filhos atender. Segundo ponto,
Por outro lado, eu também compreendo os pais que sentem essa segurança, e eu não concordo quando dizem que não pode gerar essa segurança. Pode. Eu, como mãe, estive nessa situação. A minha filha tinha que ir de metro, porque nem eu nem o meu marido tínhamos a oportunidade de a levar, porque ela estava no conservatório de dança, que não há em todo lado. Ela foi com 10 anos e para mim era uma segurança ela chegar à escola e dizer: mãe, estou na escola. Portanto, proibir sim a utilização dentro da escola, mas eu acho que nunca se pode proibir a entrada, que eles o transportem com eles. Agora, sim, proibir que eles utilizem na escola, sou favorável. Agora, se eles o transportam, acho que não podemos entrar por aí, e acho que essa pode ser a segurança para os pais. Isso é uma questão de parentalidade, quer dizer, não vamos dizer aos pais o que é que eles não podem fazer. Para concluir, a aplicação prática... todos têm direitos de ir e livre-arbítrio. Né? Mas às vezes é necessário também expor estas coisas. Estamos aqui para proibir nada. Atenção, telespectadores, internautas, estamos debatendo o que é melhor. Às vezes não se percebe que a proibição é a utilização e não o transporte. Às vezes é necessário dizer as coisas. E a desenhá-las, né? Pronto. E a última será como é que isto vai ser aplicado, porque é bom, é muito interessante, ou não vá, dizer que se proíbe, mas depois, se por acaso os alunos prevaricarem, não sei se este será o termo mais correto, mas pronto, se utilizarem sem autorização, o que é que a escola pode fazer? Qual a correção não pode ser aplicada? Quais são as consequências? Portanto, ainda não existe, ou pelo menos não é conhecida ainda de nós. Essa prevenção está sendo tomada, acredito, de uma forma muito imediatista, sem muito pensar. Sem regulação, sem muito pensada. O que nós vamos fazer em relação aos que desobedecerem, o problema não é só nos telemóveis, é em muitas outras coisas que não é muitas vezes pensado, e depois a regulamentação... no papel é toda muito interessante, mas depois na prática é muito difícil, assim. Não funciona de todo muitas vezes. Aliás, isso acontece até com outras questões disciplinares. Muitas vezes é difícil pôr em prática a devolução do manual, um aluno partiu ou estragou não sei o quê, pôr em prática como é que o pai vai ressarcir a escola disso, e muitas vezes não funciona, pura e simplesmente. Portanto, com os telemóveis eu acredito que vai ser também muito difícil pôr em prática depois essa proibição. Como é que se faz? Como é que Por isso se é que é importante trazer as pessoas para famílias, junto. Sim, eu concordo completamente que as famílias têm que ser parte da solução. Mas muitas vezes são parte do problema. Custa-me dizer isto, mas é um facto. Vamos acreditar. A senhora é polêmica. Eu gosto da senhora Cidália aqui no debate. Porque é polêmica. Assim, eu sou sem papas na língua. Sabe porquê? Porque não resolvemos o problema se não olhamos para ele como ele é verdadeiramente. Não é fingindo que ele não existe, não é que nós o vamos resolver. Não, nós temos que assumir que muitas... Eu sou mãe também, atenção, também me coloco nesta equação, mas nem sempre os pais são parte da solução. Agora, podem ser e queremos que sejam. Eu acredito que agora, nesta fase, já toda a gente já percebeu que há medidas a serem tomadas. Eu acho que sim. Por isso é que eu estava a dizer que os contornos, percebermos como é que isto vai ser efetivamente feito na prática, é que é importante saber. Sua opinião, e aí fica, sai? Não, eu sou contra o telemóvel na escola. Contra o telemóvel? Sim, sai o telemóvel da escola. Vamos à sondagem, então. Coloca aí, por favor. Como é que ficou lá na internet? Tá aí. Já ouviu falar da nova regra sobre a proibição dos telemóveis nas escolas? 64% diz que está a par da medida. 26% diz que já ouviu falar, mas não sabe muito. E 10% diz que não, é a primeira vez que se ouve falar. A segunda questão era: acha que os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? 39% diz que sim, 18% diz que não, 37% diz que depende da idade do aluno, 6% aí preferiu não opinar. A terceira questão: acha que os telemóveis ajudam ou atrapalham o ensino? 24% diz que atrapalha, 8%, né, uma pequena minoria, diz que ajuda, e 68% diz que depende do uso, né, saber usar. E as opiniões abertas, tem aí a Mônica que diz: o governo não pode implementar esta medida porque existe uma lei acima desta, da Constituição, que permite o uso dos telemóveis nas escolas. Primeiro é necessário ser aprovado na Assembleia esta medida. Caso contrário, o Estado não pode
implementá-la, mas infelizmente as pessoas não conhecem os seus direitos fundamentais. Bom, eu não entendo muito de lei, então não vou entrar por aí. Eu penso que se isto for colocado no regulamento interno, como foi feito no meu agrupamento, isto é possível. Tem que ser colocado em regulamento interno. A Constituição não proíbe de forma alguma que se implemente este tipo de medida. A Diana Dária diz que piora e também mais abaixo ela comenta, acho bom porque hoje em dia é muito desrespeito em sala de aula e com celular em mão. Olha aí. O CLL celular. Aí tem que adivinhar, hein? É o que nós acabamos de falar. É o que acabamos de falar. Nós sabemos que os telemóveis são aparelhos totalmente... qual seria a palavra? Proveitosos, né, no nosso dia a dia. Podem ser, eu estava vendo aqui uma lista em que o aparelho telefônico substituiu 14 itens que eram necessários individuais no passado, como, por exemplo, telefones fixos, calculadora, relógios, despertador, bloco de anotação, livros, dicionários, câmeras fotográficas, gravadores de vídeo e de voz, cronômetros, mapas, né, o GPS, resta saber se isso rádio, é positivo. Televisão. É prático. É muito prático. Eu acredito que essa dependência é por conta disso, né? Resta saber se isso é positivo. Eu vou-lhe colocar uma questão que é... Num outro programa, Dona Cidália, tem que ser. Estou concluindo. Tem que ser no outro programa. Hoje não estamos habituados a memorizar nada. O apresentador já está aí já para entrar. Quais são as consequências desses problemas de memória? Está muito provado que muitos problemas de Alzheimer têm precisamente a ver com a memória. Hoje não treinamos a memória em muitas coisas porque o telemóvel não permite. Isso é comprovado realmente cientificamente que é uma dependência emocional que prejudica, né? Não é só emocional, é porque não treina a memória, não fixa numas telefones, moradas e um conjunto de outras coisas, porque o telemóvel faz sozinho. É a bengala, também é uma bengala. A senhora lembra o seu número de telemóvel? Lembro. Eu de vez em quando tenho dificuldade já. Mas vê, portanto, e que consequências traz isso no futuro na nossa saúde? A gente vê aí notícias, a gente ri aqui, descontrai, mas é muito sério essa questão. Nós vemos aí adolescentes jovens com abstinência de telefone. Se ficar sem telefone, se ficar sem acesso à rede social, ele perde o controle, ele fica com raiva, com ódio. A senhora tem alunos assim. Num outro programa a senhora vai falar sobre esses detalhes. Eu agradeço imenso. Obrigada, Maria, Obrigada pelo convite. Maria, a Cidália e a Suzana. Foi um prazer tê-las aqui. É um tema que tem muitas nuances. Estamos 3 horas para falar aqui. E ainda assim acho que não iríamos conseguir falar de tudo. Eu agradeço a todos que participaram conosco do debate público de hoje. Envie a sua sugestão de tema. Coloca, por favor, produção, para quem está em casa, para quem acompanha agora, jornalismo@unifetv.pt. Nós vamos avaliar o tema que você vai enviar e, dependendo, vamos trazer aqui na mesa do debate, tá bem? Vem agora uma programação muito especial, Marcos Bueno, conversando com todos que precisam de uma orientação emocional, espiritual, através do 218-368-008, logo após o intervalo.